conhecia esse hino? Espera, pessoal. Quem conhecia esse hino, levanta a mão bem alto para eu saber. E quem não conhecia, também levanta bem alto a mão. Temos bastante pessoas também, dividido, né? Dividido, né, Samuel? Vamos tentar cantar mais uma vez, então, sem a letra, para ver se a galera memorizou. Mas eu sei... Pra guardar o meu tesouro até... Mais uma vez, vamos lá. Dia final, mas eu sei que tenho crido. Aleluia, você crê nisso, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, para guardar o meu tesouro e até o dia, aleluia, porque o nosso tesouro não é prata nem ouro, o nosso tesouro é morar com o Senhor Jesus para toda a eternidade, é a nossa salvação que temos nele. Nosso tesouro é a presença de Jesus em nossas vidas. E como é maravilhoso ter esse tesouro, porque tem tanta gente tão pobre que tem milhões de reais. Mas nós temos um grande tesouro que nos foi dado por Cristo. Amém? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por tamanho tesouro em nossas vidas. Nós somos gratos, por isso que nós louvamos o Senhor. Porque o nosso coração se enche de júbilo, se enche de louvor ao Senhor. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aquilo que cantamos não é uma mera canção, não é uma mera letra, mas é algo que toca o nosso coração. Quando dizemos que não sabemos quando o Senhor vem, se tarde ou se breve, mas sabemos que o Senhor vem para nos buscar. Por isso, que essas canções façam, Senhor Deus, cada vez mais sentido em nosso coração, em nosso dia a dia. Que nós possamos cantar essas canções ao estar em um momento de dificuldade, um momento de aflição, de ansiedade, que nós possamos começar a louvar ao Senhor, declarando que nós sabemos quem tem crido. Quando a fé faltar, quando a gente estiver com dificuldade, que a gente possa declarar com os nossos lábios, eu sei em quem tenho crido, e sei que é poderoso para fazer. Por isso nós te louvamos agora, te engrandecendo, agradecendo porque nós podemos dizimar, podemos ofertar aqui, sermos um participante muito mais do que com nossos esforços físicos, mas também com nossos recursos, com nosso dinheiro, porque o Senhor tem sido fiel em nossa vida, o Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia. Por isso nós louvamos e engrandecemos o Teu nome nessa manhã, e todos dizemos amém, em nome de Jesus. Você pode dar um cumprimento para quem está do seu lado, e fala o refrão dessa música para quem está perto, fala, meu querido, saiba em quem você tem crido, e saiba que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém. Você pode sentar, tomar seu assento. Deus tem nos abençoado de maneira tremenda, tá vendo? Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então não andeis ansiosos, não andeis ansiosos. Irmãos, nós estamos no mês de fevereiro e março, celebrando a Deus, agradecendo a Deus todos os benefícios que Ele tem feito por nossa igreja. E no mês de fevereiro, também parte de março, estarão conosco os pastores que semearam também muito aqui conosco. Foram bênçãos e são bênçãos em nossas vidas no mês de fevereiro e março, mas quanta história essa igreja tem para contar também através de pessoas. Deus usa pessoas. E para essa manhã não diferente, estará um homem de Deus que ele poderia me apresentar, né? É difícil eu apresentá-lo. Então, convidar aqui à frente ao altar do Senhor o pastor Paulo José. Uma salva de palmas a Deus pela vida do pastor Paulo. Daqui a pouco ele vai estar apresentando a família, daqui a pouco nós vamos trazer a família aqui à frente. Pastor Paulo, bênção de Deus. Eu tinha um sonho de estar com o pastor Paulo fora do cemitério, né? Muito cemitério, mas sepultamento, pastor Paulo, a gente tem que se encontrar em festa, e aqui é uma manhã de festa. Que Deus possa usá-lo de maneira tremenda. Ergam suas mãos em direção ao pastor Paulo. Senhor amado, aqui está o teu servo.
Pai, usa-o de maneira tremenda. Queremos ouvir a tua voz através da boca do teu servo. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Eu não esqueci os aniversariantes, tá? Vem estratégia, a gente vai fazer no final. Louvado seja Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um carinho, uma alegria, uma honra, um privilégio muito grande estar com os irmãos. Eu tenho, nesses 60 anos dessa igreja, 20 anos, para ser mais preciso, 21 anos de história aqui. Me aturaram, me aguentaram, oraram muito por mim, puxaram muito a minha orelha. Esse pastor fala demais, mais que coisa, não é não? E eu sinto muita alegria e glorifico a Deus por estar com os irmãos, conhecendo outros e crianças maravilhosas, jovens, adolescentes, essa turma da antiga aí, né? Couto, Paulo Paim, Geraldo. Nossa, não vou parar para não cometer injustiça, mas é uma turma muito abençoada. Mônica, do Melquias, Senan, do João, e por aí vai. César, a gente na época brincava com ele. Esse é o nosso César Maia, porque o outro é do... Quem é da época sabe, Eunice e outros aqui. Uma alegria muito grande. Estou aqui com a Cristina e nosso filho Natan. Gostaria que pusessem de pé, alguns já conhecem. Cristina dos mais antigos, ela é prima da Rosane, que já foi da igreja aqui, começou no trabalho com crianças, e ela tem mais ou menos um tempo aqui também na igreja, e aprendeu bastante, e agora é ela que está me aturando, cara chato. Ela não torce para o Flamengo, então por aí você já tem uma ideia. A misericórdia de Deus na minha vida, porque para aguentar um flamenguista. E aí, eu estava aqui pensando, nosso pastor lá na PIB em Figueira, onde estamos agora, ali em Caxias, se chama Marcelo. Então, é xará aqui do nosso querido pastor Marcelo. A diferença é que o de lá é flamenguista. Aí já viu, né? Graças a Deus por isso. Alguns cometem assim uns deslizes pela vida, não sei, mas a gente ora por causa disso, né? Mas é gente boa, gente tranquila. Paulo Paim, para quem não sabe, a gente começou aqui juntos, mais ou menos a gente foi transformado por Jesus juntos. E um dos trabalhos de evangelismo na rua, a gente cortava esse complexo da Maré aqui, a gente já chegou até em Senador Camará, não era, Paulinho? Para levar um camarada lá, bêbado, e via na carteira dele algo do tipo lá do endereço, falei, vamos levar para lá, de repente ele se vira por lá. E onde começou vários trabalhos evangelísticos. Para quem não sabe, eu fui batizado pelo pastor Wilson. Estou começando a entregar a minha idade. E Paulinho também, Paulo Paim também, muitos outros. 2 anos depois, pela graça de Deus, Deus me chamou para ser pastor. Pastor é gente doida. Esse negócio de trocar dia pela noite é normal de pastor, tá? Fiquem tranquilos, que é isso mesmo. E aí, 4 anos no seminário do Sul ali, já na época com pastor Valdo, está em Curitiba agora. 7 anos a gente trabalhou, cooperou com ele aqui. Depois eu tive um período de quase 1 ano lá em Minas, na cidade de Piuí. A gente até brincava, Piuí! Certo? Aí voltamos e estava aqui pastor Jonas, da Segunda de Bom Sucesso, de onde veio pastor Marcelo aqui. E aí a gente também trabalhou um tempo com eles, graças a Deus. E depois a gente ficou 2 anos com a vinda do pastor Sérgio, e aí a gente, pela graça de Deus, foi chamado para pastorear uma igreja aqui próxima, Parque Alegria, que aliás é irmã, nesse sentido, daqui, que foi a igreja Nova Jerusalém, né? Irmão Couto, outros irmãos sabem, Raul, outros sabem, Derval, que é a igreja mãe, que está lá no Inimigo, em São Januário. Aí veio uma turma para cá, pesado lá o negócio, né? Veio para cá, fundou aqui, pastor Wilson ainda era seminarista, eu não estava na época não, viu? Eu nasci em 69, entreguei agora de vez ainda. E aí depois
Ele ficou aqui por 16 anos mais ou menos e ele pastoreou outras igrejas, voltou lá para Jerusalém e a Jerusalém fundou a para servir, certo? PIB em Figueira. E eu estava conversando com o pastor Marcelo e outros irmãos, os irmãos mais antigos sabem, por um ano mais ou menos, o pastor Ataniel, que foi irmão do pastor Salatiel, pastor Moisés, estão na glória, ele pastoreou a igreja lá por um ano, certo? Aí depois, de 2010 mais ou menos para cá, a idade mais ou menos do Natan, a gente está lá e trabalhando na escola bíblica também, e está sendo bênção, Deus tem nos usado lá grandemente. E aí, o tema, né, anual que os irmãos estão usando para agora é qual mesmo? Gostaria? O novo tempo, mais bonito aí. Tempo para semear, graças a Deus. Agora com essa onda de internet, de vez em quando eu estou de olho em vocês, viu? Estou vendo os cultos aí, já vi batismos e muita pregação do pastor Juan, né? Eu brinquei com ele, rapaz, você é maior ao vivo, cara. Porque aqui, né, pela internet, a gente acha que, rapaz, o gigante, está explicado. E aí, muitos jovens, adolescentes, a turma aí que toca e louva ao Senhor, Deus tem abençoado grandemente. E uma coisa maravilhosa, né? A estrutura dos irmãos, da igreja aqui, enquanto física, está sendo uma benção, está sendo uma maravilha, tá bom? Deus abençoe muito grandemente, que mais 60 anos pela frente, os irmãos estejam aí também fazendo nesse sentido. A gente lá está fazendo 61 anos, e 7 de setembro, e a gente está também nessa caminhada. Orem também por nós, que a gente está num desafio, já pela metade ali das prestações da compra de um terreno do lado. E o pastor na época lá brincava, irmão, se a gente não ter ousadia aí pela fé comprar esse terreno aí, vai vir um cemitério, vai se instalar daí, aí vai ser aquela coisa, lugar de vida, lugar de morte, lugar de vida, lugar de morte. Graça de Deus. Então, da mesma forma, o mesmo Deus que atua no Complexo da Maré, especificamente para a União, atua em todos os lugares. Ele está recebendo a sua oração aqui agora, como recebe do irmão, da irmã, lá na China, lá no Japão. Isso é coisa maravilhosa, só o poder de Deus diz. Eu gostaria de estar trabalhando com os irmãos no texto aqui do livro de Atos. Livro de Atos, que de maneira específica é o livro em que começa a Igreja do Senhor, e alguns teólogos e comentaristas dizem que a igreja já era o seu germe, a sua semente lá, quando Deus já chama Abraão, porque vislumbra o poder e a graça de Deus através daquele homem, e ele disse, da tua família, da tua casa, serão abençoadas todas as famílias da terra. Então se expande, né? O Salmo 36 diz que o amor, a benignidade de Deus vai até os céus, se estende até os céus. Então, só para a gente ter uma ideia disso. E aí Paulo faz essa alegoria em capítulo 3 de Gálatas e 4 também, falando, olha, aqueles que creem em Jesus é irmão do crente Abraão. Porque aquele poder, aquela graça de Deus que ele derramou através do pai na fé Abraão, se estendeu para todas as famílias da terra. O mundo, do ponto de vista sociológico, político e outras coisas, vai de mal a pior. E se a gente olhar só pela direção do que quer Satanás, não tem jeito. Mas quando a gente olha com o olhar de Deus, que é infinitamente superior a Satanás, tem esperança. Enquanto muitos morrem em guerras, conflitos, violências, e a gente não precisa ir longe,
Deus tem curado, libertado, transformado vidas ao longo do tempo, ao longo da história. Se cumprindo isso lá de Gênesis 12, todas as famílias da terra serão abençoadas. Por mérito de Abraão, não. Imagine que Abraão, o pai da fé, mentiu. Depois você lá lê direitinho. Aliás, tem uma cena dos Simpsons, que ele abre a Bíblia e diz assim, caramba, nesse livro aqui só tem um que é perfeito. Sabe quem é? Jesus Cristo. E ele vem no seu poder e na sua graça e restaura, e cura, e transforma todos aqueles que você olha e diz assim, não tem mais jeito. Está no hospital, aos olhos humanos, numa situação de enfermidade gravíssima, não tem mais jeito. E Deus cura, liberta. Está no presídio, não tem mais jeito. 30 anos cumprindo pena ou mais, não tem mais jeito. Deus vai no seu poder, na sua graça, e cura e transforma aquela vida. Ainda que tenha que pagar a pena. Ontem eu estava vendo uma reportagem do vice-prefeito de São Paulo, fazendo estratégias com a sua equipe, ajudando os cracudos, né? Pode falar ainda cracudo? Não sei. Pode, né? Porque não pode mais falar favela, tem que falar comunidade. Não sei onde a gente vai chegar com esse negócio. Cristina, um dia desse, me falou, Paulo, olha aqui, não se pode falar mais a palavra denegrir. Porque denegrir lembra negro. Onde a gente vai chegar com isso? É muito mimimi, gente, me desculpe. Pastor Marcelo, depois você vai consertar tudo que eu estiver falando aqui, viu? Mas não sei onde a gente vai chegar. Eu fico pensando em casa, meu Deus, se eu chamar alguém na rua de bonito, pode esperar um processo. Porque está assim. Não se pode. A pessoa precisa de ajuda. A gente tem que ir lá. Olha, eu vim aqui, licença, eu quero te ajudar. Está assim hoje. Muitos não me toques. E aí, para completar, dentro das igrejas estão assim. Tem que ser do meu jeito. Ué, não é mais do jeito de Deus, não? Tem que ser a minha vontade. Ué, não é mais a vontade de Deus, não? Estava assim, o camarada, meu xará, Saulo, Paulo, tinha carta branca. Se quisesse, matava os cristãos, porque ele tinha certeza, tinha convicção de que estava fazendo a vontade de Deus. Em Filipenses capítulo 3, você vê ali o testemunho dele. Hebreus de Hebreus, ou seja, de raiz, como o carioca da gema. Foi ensinado aos pés de Gamaliel. Nesse capítulo 9, você vê a conversão dele. E Deus usou esse camarada. É claro que, como foi na época, se fosse hoje em dia, alguém de alta periculosidade é convertido, aí vem, senta do seu lado. O cara vai me matar, o cara vai me prender, vai me dar umas bolachadas aqui. Humanamente falando, a gente fica com o pé atrás. Mas com o tempo, Deus vai ensinando e mostrando a gente também, não só trabalha com aquele que ele converteu, mas com os que já são convertidos. Olha, a minha graça vai além do que você imagina e espera. Porque muitas das vezes, não sei se acontece com você, acontece comigo, a gente só acha que Deus vai converter aquele bonitinho, cheirosinho, arrumadinho, que usa perfume da Natura, tudo mais. Aliás, por falar em perfume da Natura, o nosso pastor lá uma vez brincou aqui. Queridos esposos, vocês estão tratando suas esposas com muito carinho? Sim, fala, esposo. Sim, estamos tratando com muito carinho. Cabelo carinho, sapato carinho, vestido carinho. Fecha parênteses. Depois dessa, o negócio foi uma... Entenderam o que eu quis dizer? Entenderam, né? Pastor, prega logo, pastor, deixa de brincadeira. E aí vai Deus, como diz lá o pastor também, já estou pregando. Aí Deus vai e transforma esse daí.
Porque no seu poder, na sua graça, você e eu poderíamos ver assim de forma estratégica. Vamos derrubar aquele que é o líder, o mandante, que aí é feito dominó, os outros também vão ser derrubados. É a nossa visão humana estratégica. Mas é poder, é a graça de Deus. Ao ponto dele chegar e vem cá, ó Paulo, o seguinte, né, era Saulo aí, mas Saulo no hebraico, Paulo no latim. Paulo é o seguinte, em outras palavras, você está perseguindo minha igreja, o meu povo, a minha família, está perseguindo a mim. E aí hoje em dia, se você estiver lembrando de alguém na sua família, seu vizinho, e outras pessoas aí pelo mundo afora que perseguem a igreja, que zombam da igreja, como muitos já fizeram ao longo do tempo, Deus libertou essas vidas, curou essas vidas, e hoje em dia são mais santos e mais chatos do que você e eu. Porque é o poder e a graça de Deus. E aí chega no verso 31, Atos 9, verso 31. No texto que os irmãos usam mesmo, projetado, na minha tradução é revista atualizada, mas fiquem à vontade em outros textos que os irmãos usam. A igreja, Atos capítulo 9, verso 31. A igreja, na verdade, tinha por toda Judeia, Galileia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. O Senhor Jesus Cristo diz claramente, sem mim nada podeis fazer. E é a nossa oração. O João Batista, que era primo do homem, disse assim, que tu cresças, que eu diminua. É assim a nossa oração. Quando a gente prega, quando a gente leciona, quando a gente vive, que é para a glória de Deus. A igreja, depois desse momento da conversão de Paulo, histórica, geográfica, culturalmente, começou a ter paz. Porque foi abatido um grande perseguidor dela. E como se não fosse o bastante, agora é um dos nossos. Por isso que eu falei, a gente muitas das vezes visualiza pessoas bonitinhas, cheirosinhas, perfumadas. Mas aqueles que estão aí, pelos valados da vida, aquela cruz foi para eles também. O poder e a graça de Deus, demonstrada na cruz através do Filho, foi para eles também. E muitas das vezes acontece o inverso. Eu lembro de um testemunho do pastor Ari Veloso, já falecido, já na glória. Ele começou a igreja primeira do Morumbi, em São Paulo. E ele teve como estratégia atingir os ricos. Porque se a gente fazer uma pesquisa, a gente vai ver que as igrejas ditas locais estão em maior praça no norte, zona oeste do nosso Rio de Janeiro, por exemplo. Poucas são no Rio, na zona sul. Mas da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo morreu pelos pobres, material, financeiramente falando, morreu também para os ricos, mas também pobres, espiritualmente falando. E aí ele, usado por Deus, trabalhou e lá tem uma grande igreja nesse sentido. Porque não é só maconha aqui, não. É lá também nos condomínios de luxo. Não é só feitiçaria nos lugares pobres, nos lugares ricos também. Não é só prostituição nos lugares pobres, economicamente falando. É também nos lugares ricos. Eu costumo dizer, isso aí não é palavra patenteada minha,
O diabo e o pecado não está nem aí para querer saber quem é a pessoa. Ele quer arrastar. Ele quer destruir a pessoa. Tenha conta na Suíça. Tenha partido político ou não. Ele quer acabar com o ser humano. O resto ele não importa. Aonde tem gente, aonde tem ser humano, o diabo que não destruiu Deus e nunca pôde fazer isso, ele ataca você e a mim, ataca o ser humano, a coroa da criação, conforme Salmo 8. É por isso que ele faz de tudo, investe pesado para minar a igreja. Da criança ao idoso. E ultimamente tem investido pesado nos nossos filhos e netos. Meus queridos, não é normal o que tem acontecido nas nossas escolas. Não é normal. Satanás é tão astuto, mas tão malandro, tão esperto, que ele, se puder colocar na tua mente, na minha mente, que ele não existe, ele faz. Pior, Satanás é tão audacioso que em Mateus 4 está o registro de que ele tentou o Filho de Deus. Tudo bem, está ali dizendo que o Espírito de Deus levou Jesus para ser tentado no deserto. Era missão, vamos dizer assim. Ele teria que passar por isso. Mas ele passou por uma situação de tentação que você e eu jamais deveríamos passar, ou a gente imaginar passar. E a última cartada de Satanás, depois você confere lá, foi adorar. Ele chega para Jesus e diz: olha, tudo isso te darei. Numa projeção tecnológica ou não, ele mostrou os reinos do mundo. Só que um detalhe: se prostrado me adorares. Satanás falou isso para Jesus, o Senhor de tudo e de todos, que num estalo de dedo, num piscar de olhos, faz viver, faz morrer a qualquer hora. Olha a audácia de Satanás. Aí chega eu e você, deixa comigo. Eu aguento, eu suporto, eu enfrento. Sai dessa. Em outras palavras, parece que Paulo estava assim. E pior é quando vai contra o Deus da vida, o Deus do universo, o Deus Todo-Poderoso. A gente não pode brincar com Satanás. Paulo fala aos Efésios: não deis lugar a quem? A Satanás. Ele está falando para a igreja. Ele não está falando para não crente. E Paulo sabia muito bem disso. E ele alertava, tanto é que no final da carta aos Efésios, o texto conhecido da armadura de Deus, ele fala isso: se revistam da armadura de Deus, para enfrentar os ataques, os dardos inflamados do maligno. A existência de Satanás é real. Pastor Oliveira, os antigos conhecem? Nunca me esqueço de uma frase que ele disse: olha, o pecado é tão terrível que transformou anjos em demônios. E aí eu quero encarar esse camarada com a minha própria força? Estou ferrado. Quando Jesus chega e diz: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, é porque ele está na frente dessa igreja. Louvado seja Deus. Porque se for por mim, por você, e é um tsunami.
mas o texto está dizendo que a igreja tinha paz. Um grande inimigo foi abatido. Mas não significa que não teria problemas depois, perseguições depois, teria. Tanto é que a história da igreja mostra isso. Quantas pessoas têm zombado de Deus ao longo da história? Zombado da igreja, escarnecido. Mas como falei, muitos desses Deus tem curado, tem libertado, tem transformado, como fez com Paulo. Então, em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, é mais ou menos como a gente pegasse aqui Paco, toda a cidade do Rio, etc. Parecido quando ele fez a promessa da descida do Espírito Santo lá em Atos capítulo 1, verso 8. Fiquem aqui, até que do alto sejam revestidos do poder do Espírito Santo. E serão minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria, os confins da terra. O texto escrito por Lucas, o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho de Jesus que leva o seu nome, ele continua dizendo o quê? Edificando-se. Primeiro, como a gente é a igreja, e Paulo fala isso, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, que somos membros uns dos outros, mas aquele que é orelha, não fique metido a besta, dizendo que é maior ou está superior ao que é dedinho do pé. Porque os dois têm funções diferentes e são úteis da mesma forma para todo o corpo. E ele traz essa analogia para o espiritual. Desde o irmãozinho e a irmãzinha que nos recebe lá fora. Todos são membros uns dos outros em Cristo Jesus. E tem importância, tem valor. Não é para ficar de mimimi um com o outro. É para amar, para respeitar e glorificar o mesmo Deus que servimos. E obrigado, pastor Marcelo, irmã Cleide, Mônica, os irmãos que nos receberam com muito carinho e a nossa família aqui. Uma maravilha isso. Mas toda a glória a Deus, sem falsa modéstia, também sem demagogia. Quem não quer ser abraçado, elogiado, receber os cumprimentos, um carinho, claro, mas glórias a Deus por isso. E aí então, essa paz, eles já tinham, e iam ter, mesmo com tribulações que viessem pela frente, como veio já antes. Porque não há paz meramente humana. É aquela paz que Jesus falou em João 14, 27. Deixo-vos a minha paz. Não a deixo ou não a dou como dá o mundo. Você faz ideia do que é ter um momento enfrentando um desemprego, uma enfermidade? Você mesmo, alguém da sua família, um irmão em Cristo querido, e você ser banhado de uma paz que não dá para explicar, é essa aí. Isso não é historinha para boi dormir, não. Isso não é filosofia humana que é levada pelo vento, não. É experiência sua e de cada um que vive pela fé em Cristo Jesus. Você sente dor, você sente tristeza. Coloque isso para fora, vamos dizer assim, no bom sentido. Mas sabe que o Espírito de Deus, como a gente vai falar daqui a pouco, conforta você, sustenta você, renova você. Ele envia pessoas para pelo menos te dar um abraço ou ficar do teu lado chorando com você. O mínimo que seja. O apóstolo Paulo fala aos Romanos, capítulo 5. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Essa paz, em conjunto, enquanto igreja, deve ser vivida individualmente, por mim e por você. Quer ver uma coisa triste no meio da igreja? Um e outro não ter paz.
Porque as coisas ruins contaminam mais depressa do que as coisas boas, não é verdade? Infelizmente. Você fica numa fila de banco, outra coisa qualquer, por exemplo, começa um do lado. Eu estou sofrendo disso, estou doente daquilo, estou 6 meses sem receber, estou com esse problema do cartão. Não sabe agradecer para chegar e dizer, caramba, mesmo com esses problemas todos, eu estou vivendo. Ah, pastor, porque você não sabe o que eu passo? Graças a Deus que eu não sei. Mas o Deus que eu espero que você serve e adora, sabe. Conhece perfeitamente. Leia Salmo 139, você vai ver o que eu estou dizendo. E aí essa paz vai contaminar no bom sentido da palavra. Assim como é a alegria. Então, nesses dias, no fruto do Espírito, alegria, paz, amor, bondade, paciência, benignidade, em contraponto, em conflito com as obras da carne, prostituição, idolatria, feitiçaria, inimizades. De novo eu falo, ele está falando para a igreja. Mas caramba, acontece isso? Não, imagina. Eu brinco lá na classe que a gente dá aula. Só nas igrejas lá na Austrália, bem distante, é que tem problema. Aqui não. Nosso Brasil, uma maravilha. Todo mundo quer vir para cá. Amém? Pela fé, né, meu? Mas olha o detalhe, edificando-se. Edificando-se. O que é edificar? Os irmãos estão vendo a estrutura da igreja, a reforma, todas essas bênçãos e conquistas. O alicerce, primeiro, claro, os tijolinhos, vigas, a ideia da construção civil para a edificação espiritual da igreja do Senhor. Paulo fala isso aos Efésios também. Cada um de nós, como Pedro fala na sua primeira carta, vocês são que glorificam a pedra da esquina, a pedra das pedras, que é Jesus. Isso para Paulo fala quando estava aqueles embates, aquelas disputas na primeira aos Coríntios. Uns dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, que é Pedro, eu sou de Apolo. Aí repito, isso só acontece lá na Europa, na China, por aqui não. E tinha uns que diziam que era de Jesus. Aí a gente até brinca, e esses são os mais metidos, né? Que são de Jesus, então são os bambambam. Já era para estar na glória. Aí Paulo dá aquela lapada. Nós somos cooperadores de Jesus Cristo. Nós somos lavoura dele. É privilégio, é honra, é alegria a gente estar servindo ao Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Edificando-se. E qual outro detalhe? Caminhando no temor do Senhor. Eu gostaria que abrisse lá em Provérbios 8, verso 13. Quando a gente fala em temor, lembra logo de Provérbios mesmo, lá no capítulo 1, que diz o quê? Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a gente quer ser sábio, começa o quê? Temendo ao Senhor. E temer, como a gente costuma dizer, não é o medo nesse sentido. É a reverência a Ele, é o respeito a Ele, a admiração a Ele, a adoração a Ele, a obediência a Ele. Aí, em termos práticos, um exemplo do que é temer a Deus. Hebreus 8, verso 13, perdão. É 13. Depois, em casa, todos meditam nesse capítulo 8, que se refere à sabedoria, a palavra de Deus, e alguns até fazem um elo com o que João diz no capítulo 1, né? É o verbo, estava com Deus, no princípio era com Deus, e se fez carne. 8, verso 13. Provérbios, isso. 8, verso 13. O temor do Senhor, o quê?
consiste em aborrecer o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Quem está falando isso é a palavra. E a gente, pela graça de Deus, entende ser, lá na frente no Novo Testamento, Jesus. Alguns não pegam esse capítulo 8 de Provérbios para associar com o verbo, palavra, Jesus lá de João 1. Mas, com certeza, Jesus, em outras palavras, disse esse tipo de coisa. O temor do Senhor está em aborrecer o mal. Aborrecer, e outra tradução traz abominar. Com licença, que os irmãos ainda vão almoçar. Traz a ideia de vômito. Deus rejeita. Quando no Antigo Testamento Deus usa os profetas, Davi, outros, ele fala, eu abomino as obras malignas de vocês, falando para o povo dele. Falou para os outros também, mas falou para eles principalmente. Eu abomino. A ideia é essa, ele rejeita, ele vomita, com licença da palavra. E Jesus toma essa ideia e fala para uma das igrejas em Apocalipse. Eu abomino vocês, eu rejeito. Então, eu quero temer a Deus. Você quer temer a Deus? Rejeita o mal. Eu quero temer a Deus. Você quer temer a Deus? Rejeita a soberba. E eu falei que a última cartada de Satanás foi o quê? Se prostrado me adorares. Quando Satanás te derruba nisso, me derruba nisso, não precisa mais nada. Porque a adoração é o ápice da sua vida, da minha vida. Os reformadores colocaram o seguinte, olha, o homem foi criado para adorar a Deus. Você pode ser engenheiro, advogado, porteiro, uma boa esposa, um bom marido, um estudante exemplar, mas, acima de tudo, o teu propósito, o meu propósito nessa vida é adorar o nosso Criador. Em Eclesiastes fala, olha, em outras palavras, se o que você estiver fazendo não for para adorar a Deus, o propósito da vida suprema sua ficou pelo caminho. E o Eclesiastes termina dizendo isso, olha, a suma de tudo isso, o resumo de tudo isso que ele falou, nesse livro de Eclesiastes, Salomão, e olha que Salomão tem bagagem para falar, né? Ele diz, olha, o resumo é, teme a Deus e guarde os mandamentos dele. Obedeça a ele. Jesus, de maneira parecida, vai falar isso quando chegam os espertalhões querendo derrubar ele. E os dois principais mandamentos. Ame a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, entendimento e alma. E ao próximo, como a ti mesmo. Porque se verdadeiramente a gente amar, as coisas malignas vão sendo rejeitadas. Olha o que eu estou dizendo, verdadeiramente a gente amar. É por isso que depois de salvo, de convertido, você e eu, tenha 1 mês de conversão, tenha 20, 30 anos de conversão, tem uma coisa chamada santificação. Até o dia que ele nos chamar, ou quando voltar para levar o seu povo à sua igreja. E santificação, até pouco tempo, era só o quê? Eu deixei de fumar, de beber, de adulterar. Mas santificação, como diz Tiago, no capítulo 3 na sua carta, é isso aqui também. Ao ponto dele chegar e dizer, se você não controla esse pequeno membro aqui, é como o marinheiro ou o timoneiro que não consegue controlar o barco. Desaba tudo. É aquela fagulha na floresta, no matagal, que ó,
Então, quer temer a Deus? Foge da soberba, da arrogância. Porque quando a pessoa rejeita Deus, automaticamente não quer adorar ela. E você pode perceber, uma pessoa rebelde, uma pessoa ingrata, vai querer adorar a Deus quando, gente? Só depois que o Espírito Santo trabalhar na vida dela. Porque ela só pensa em mim, só pensa no seu eu, no meu eu, no meu eu. E se sobrar, eu de novo. Quer um exemplo? O filho, a filha, tem anos que não vê o pai e a mãe. Quando morre o pai e a mãe, cadê a minha parte? Isso é egoísmo. Isso é pensar em si mesmo. Mas na igreja não tem isso não. Era na igreja em Corinto que tinha esse problema. Né? E Paulo ainda chama aquela galera de santo. Você ia chamar aquela galera de santo? Ah, fala para mim a verdade, que não ia chamar não. Se eu e você estivéssemos no lugar de Jesus, a gente não ia contratar para a nossa equipe um camarada chamado Judas. Você ia? Não ia. E olha que o nome dele significa louvor, hein? As aparências enganam, né? Ia contratar um Pedro que corta a orelha do camarada? Olha o INSS indo em cima de você depois. Você está entendendo o que é temer a Deus? Neemias, usado por Deus junto com Esdras e Zorobabel, na reconstrução de Jerusalém e do templo, capítulo 5, verso 15 do livro dele. Porque eu temo o Senhor, eu não vou fazer isso. Porque eu temo a Deus, eu não vou torcer por Vasco. Não, desculpa. Desculpa, pastor Marcelo, brincadeirinha. Porque eu temo a Deus, eu não vou cometer adultério. Porque eu temo a Deus, eu não vou naquele copo que parece o Guaraná, mas é cerveja. Porque eu temo a Deus, eu não vou denegrir o irmão, a irmã, ou aquele miserável que dá vontade de voar no pescoço dele e... Pastor, o que é isso? Olha o mau testemunho. Ah, só acontece comigo. Vontade de voar num camarada, uns camaradas que tem por aí em Brasília, deixa quieto. Ah, que é isso mesmo? Ah, o vizinho do lado está doido para... Deixa quieto. Mas porque teme a Deus. Um dia desse eu passei uma vergonha interna muito grande. Nessa de a gente jogar o lixo no terreno baldio, esse terreno baldio, que parou a obra e voltaram pouco tempo, botei lá, mas estava mais um pouco o lixo para o lado da casa do terreno lá. Aí, Cristina, Paulo, olha aí, ó, botaram aí. Eu não falei isso para ela não, mas veio uma vergonha assim em mim. E pior, eles devem saber, ó, tá vendo, o camarada é pastor, aí, o mau testemunho. Vou falar com o pastor presidente dele. Eu não sou santinho não, gente. Eu não sou santarrão não, gente. A caminhada é ser santo, como você deve ser também. Porque perfeitíssimo só Deus. E aí eu termino com o que está dizendo a outra parte do texto. E no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Em outras traduções, traz aí conforto, a ideia de exortação, de ânimo, de encorajamento. Jesus, terminando a sua missão antes de ser crucificado, falou: eu vou para o Pai, mas eu rogarei a Ele que Ele vai mandar outro Consolador. Outro não diferente, outro da mesma essência, porque Pai, Filho e Espírito Santo são o mesmo Deus. Não é, a gente não acredita em 3 deuses, como alguns falam por aí, não. É um Deus que no seu poder, na sua eternidade,
aparece, se manifesta e revela como Pai, muito lá no Antigo Testamento, mas também no Novo, claro, de maneira maior como Filho no Novo Testamento, e nos dois como o Espírito Santo, de maior intensidade agora, caminhando o livro de Atos em diante. Aí vem outro Consolador. E esse consolo não é só essa ideia, vem cá, encosta seu, né? Aquela musiquinha antiga, como é? Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. Né? Sou velho mesmo, viu, gente? Não é a ideia só do afago, vem cá, está tudo bem, não chore. Não. É também, mas é de dar ânimo, de dar força, de encorajar. Uma igreja que frutifica, uma igreja que semeia, uma igreja que caminha em paz, no temor de Deus, se edificando, é uma igreja que é conduzida nesse conforto, nessa coragem do Espírito Santo de Deus. As igrejas, e dos 30 anos para cá, tem acontecido uma explosão tremenda de estratégias, de planos, de dinâmica, de culto, de serviço, de adoração a Deus. O que os irmãos fazem aqui, o que já foi feito há muito tempo atrás, já não tem mais, sociologicamente falando, condições de fazer. Daqui a uns tempos, o que é feito aqui agora em matéria de discipular, de evangelizar, outras coisas, pode não dar mais certo daqui a 15, 20 anos atrás. E assim, várias igrejas, em todas as igrejas no mundo. Agora, uma coisa não pode faltar, em época nenhuma, é o Espírito Santo nessa igreja. Porque daqui a pouco você vai para outro lugar. Mas o Espírito que vai para lá, ou está lá, claro, é o mesmo que continua aqui. E vai usar pessoas, e vai levantar pessoas. Quando menos a igreja espera naquele conflito, naquele problema, naquela angústia humana que a gente passa, mas aí vem o Espírito Santo e levanta um Samuel, vem o Espírito Santo e levanta um Davi, vem o Espírito Santo e levanta um Paulo, vem o Espírito Santo e levanta um Pedro, e por aí vai. A igreja tinha paz, edificava e caminhava no temor do Senhor, e no conforto, no encorajamento do Espírito Santo, crescia em número. De repente, a estratégia que os irmãos usam para o crescimento numérico nesse sentido não dá certo em outra igreja, às vezes aqui do lado, no nosso Complexo da Maré. É outra realidade, tem coisas bem peculiares. Mas o mesmo Espírito Santo deve estar atuando lá e cá. Por quê? Porque atua na sua vida, na minha vida. Cada membro do corpo de Cristo, que esse Espírito Santo conduz, santifica, fortalece, em conjunto como igreja, é uma igreja avivada. Muitas das vezes a gente polemiza coisas, uma igreja avivada. Está recebendo mais de Deus, se quebrantando mais diante de Deus. E aí, consequentemente, cada um vai fazendo isso, vai tendo essas experiências, essa igreja vai avivando. Quando você vê que bares estão fechando, bocas de fumo estão diminuindo, é um avivamento. Aconteceu na Inglaterra, em País de Gales. Os camaradas iam no bar para pagar o que deviam, não iam mais beber. Já teve avivamento, eu ouvi uma história dessa, que os cristãos que foram em hotéis e roubaram toalha, sabonete, foram lá devolver. Não devolveram o mesmo sabonete, a mesma toalha, claro. Você entendeu? A coisa é tão forte, é tão poderosa, é tão íntima, que as coisas menores da vida vai acontecendo na sua vida, na vida da igreja. Amém? Deus seja glorificado, Deus seja exaltado. Aquilo que ainda faltou falar, o Espírito Santo vai falar
no seu coração, na sua vida. Daqui a pouco você almoçando, pagando almoço para alguém, ou dormindo, né? Pessoa aí do seu lado pode pagar seu almoço. Nosso pastor fala isso lá de vez em quando, né? Ou chamar para almoçar em casa, né? Tá bom? Vamos nos pôr de pé. Muito obrigado, pastor Marcelo, família, o carinho dos irmãos, irmãs, certo? Muito obrigado. Deus esteja cada vez mais fortalecendo os irmãos em nome de Jesus Cristo e usando para a honra e glória dele. Pai, adoramos o Senhor, te agradecemos, porque essa igreja tem frutificado, tem crescido em número, tem sido edificada ao longo desses 60 anos. Muitas lutas, muitos desafios, muitas situações contrárias, adversas, mas o Senhor foi lapidando, moldando todos os teus servos e servas neste lugar. Muitos estão na glória e deixaram legado. Muitos outros estão em outras igrejas também te servindo, te adorando de igual modo. Muito obrigado, porque aqui é uma das famílias que nós temos. Louvado seja o Senhor. E todas as coisas contrárias vão sendo vencidas no nome de Jesus. Enche-nos do teu Espírito, Senhor. Enche-nos do teu Espírito. Que sejamos melhores cidadãos, pais, maridos, filhos, filhas, irmãos em Cristo, pelo poder do Senhor, do teu Santo Espírito. Conduza pastor Marcelo aqui, família. Conduza a liderança, diáconos, diaconisas, professores, professoras. Cada criança, menino, menina, jovem, adolescente, cada casal, cada família. Senhor, Senhora, livra de todo engano do pecado. Livra de tudo aquilo que não te agrada. Que aquilo que muitas das vezes até vem com fundo de verdade, mas derruba, faz a gente tropeçar. Nos dê discernimento, esse temor, essa sabedoria, para o teu nome ser glorificado e a igreja cada vez mais vencer no nome de Jesus aqui neste lugar. Repreenda aquilo que é do inimigo, meu Deus. Convivemos aqui e sabemos do quanto enfrenta, meu Pai, de situações adversas. Vem com graça, com poder do teu Santo Espírito e põe por terra tudo aquilo que é maligno, que é perverso nesse lugar. E vidas vão sendo libertas das drogas, da bebedeira, da prostituição, de toda e qualquer mentira, de todo e qualquer pecado nesse lugar. Faça, meu Deus, na igreja, através da igreja, um lugar onde há luz no mundo e sal da terra. Pelo poder do Senhor, muito obrigado. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Amém, Deus. Louvado seja Deus. Glórias ao nome do nosso Senhor. Obrigado a todos. Obrigado, pastor Marcelo. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, querido. Obrigado. Deus te abençoe, meu irmão. Você pode tomar seu assento nesse momento. Gostaria de chamar aqui a Eve. Irmãos, aguenta só mais um momentinho que a gente vai fazer alguns anúncios. Daqui a pouco a gente vai estar se despedindo da família pastoral, do pastor Paulo. Vem aqui Evelyn, Samuel e Júnior Dias. Agora, Júnior Dias. Isso. A Eve está me alertando aqui no aniversariante. Claro que eu não esqueci dos aniversariantes. Bom dia, igreja. Então, a nossa igreja completou esse ano 60 anos, né? Hoje a gente recebeu aqui o pastor Paulo. O pastor Paulo foi meu primeiro professor de escola bíblica dominical. Foi o pastor que me deu a minha primeira Bíblia, que está lá assinada, lá bonitinha. A Gina falou que a dela também. Olha só, gente. Então, é muita alegria a gente rever essas pessoas que foram importantes na nossa caminhada cristã, né? E para a gente comemorar o nosso aniversário, nós teremos um lindo e maravilhoso e delicioso almoço aqui na nossa igreja. Infelizmente não é hoje, porque eu já estou morrendo de fome, mas vai ser no dia 16, que é o final de semana, onde nós estaremos aí comemorando mais intensamente o nosso aniversário. Então, eu estou aqui com um convite
O cardápio será churrasco, que é preferência da nossa igreja, e vai custar R$ 20. É um investimento que você vai fazer para esse almoço. Então, esse convite vai ser vendido pelos líderes de célula. Então, se você tem uma célula, você pode procurar o seu líder e comprar o seu convite com ele. Se você é líder de célula e ainda não pegou o seu convite para vender, me procure, porque eu estou distribuindo. E ele vai ser vendido também aqui na igreja por algumas pessoas. Então, a Cleide, nossa vendedora, formada pela Universidade do Parque União. A Cris também vai vender. Fica em pé aí, Cris. Essa mulher chique da nossa igreja. A Lene também vai vender. E se tem mais alguém aí disposto a ficar vendendo, a Mônica. A Mônica está ali, ela vai vender também. Então, a gente vai ter 4 pessoas aqui na igreja vendendo os convites. Vocês veem que só as mulheres, né? Os homens não se habilitam. Eu fui falar com um ali, quer vender? E ele, não, passa para fulana. Então... é assim. Então, vocês comprem os seus convites, tragam suas famílias para a gente ter um domingo de comunhão, tá bom? Próximo. Muito bom dia para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Alguns anúncios rápidos. Se você deseja ainda participar desse culto 4x4, se você ainda não pegou o seu card, se você não pegou o seu guia de leitura bíblica, a gente tem eles ali e ali nos totens, perto dos dízimos. Você pode participar. Quero convidar você a continuar participando. Nós começamos hoje o livro do Êxodo, mas ainda não está tarde para você se juntar a nós na leitura do 4x4. Daqui a pouco vai vir o feriado do Carnaval, você dá um gás e a gente equilibra. Segundo anúncio que eu queria pedir para você é você que está na Escola de Formação Ministerial, para você comprar a sua revista. Nós não temos nenhum objetivo financeiro quando fazemos isso. Na verdade, as revistas são subsidiadas. A igreja, na verdade, tem prejuízo. Mas não tem prejuízo, porque a gente entende que é um investimento. Mas a gente tem percebido que muitas classes, os irmãos não estão comprando as suas revistas, quando você pode comprar. Por favor, faça isso. E uma terceira coisa agora, no curso dos homens, nós estamos animados para, com a graça de Deus, no dia 10 de março, nós começarmos esse curso de hombridade. Você sabe, eu não preciso dizer, o quanto as famílias precisam de homens sérios, comprometidos. Do quanto as igrejas precisam de homens sérios e comprometidos. De quanto nós, como homens, precisamos avançar na nossa fé e na nossa jornada. E essa é uma oportunidade que Deus tem nos dado de pensarmos juntos sobre isso. Se você deseja, se você pode participar, vai ser às segundas-feiras à noite. Converse com o Júnior, fala com ele vai dar as informações dos valores, das inscrições. Nós temos um livro inicial de referência, que é o livro Homem ao Máximo. Eu brincava lá em casa que eu ando muito mínimo, eu precisava do livro para avançar. E é verdade. Porque a gente aprende muita coisa. Isso vale para você que é solteiro, para você que é casado. Bom dia, igreja. Aí sim, tem homem aí? Irmãos, só reforçando o que Samuel já falou, homens precisa ser, despertar, irmão. Tem que despertar, porque a questão da hombridade precisa despertar também. Irmãos, estou aqui. Entendo eu da parte de Deus que eu precisei, entendo que os irmãos também precisam melhorar quanto homens, precisamos ser homens melhores, homens que buscam a vontade de Deus, mas para isso precisamos investir tempo, precisamos investir financeiramente, precisamos investir a nossa vida, submeter a Deus e aprender mais de Deus. E aqui tem uma ferramenta disponível para que eu e você possamos ter a oportunidade de fazer esse curso e ir em busca de ser esse homem melhor. Tem uma parte que eu queria ler com vocês, a cada vez que eu venho aqui eu queria estar compartilhando de algumas partes desse livro. E na última semana passada eu falei de uma conversa de um pai com o filho. Hoje eu queria ler uma parte aqui que diz o seguinte. Vai ficar meio difícil de você entender no início.
Para que uma família mude, é preciso que o homem da casa mude primeiro. Ele precisa crescer para que a família cresça. É ele quem dá o exemplo. Sou eu que sou o exemplo da minha casa. Olha só, isso só existe mudança quando mudar de fato alguma coisa. Eu ter a intenção de mudar, não muda nada. Dizer que vai mudar, prometer mudar, tomar a decisão de mudar, nada disso é mudar. Só muda, de fato, quando eu realmente mudar alguma coisa em mim. A minha família vai mudar, a estrutura da minha família vai mudar quando eu, Júnior, sacerdote do lar, chefe da minha família, mudar primeiro. Eu vou ser um exemplo. Então, são os desafios que nós teremos ao longo desse curso. Fez muito bem para mim, para minha família. Creio que vai fazer muito bem para você, mas você precisa dar um passo, você precisa tomar a iniciativa de realmente querer mudar. Não é uma aventura, é um compromisso com Deus e com a sua igreja, porque é a primeira vez que esse curso está vindo para cá. Então entenda, ore, mas assuma um compromisso primeiro com Deus e me procure urgente, porque 10 de março está aí, está chegando. Uma semana antes, a gente vai ter a apresentação da turma. Na segunda-feira que antecede o dia 10, que é o dia que vai começar o curso, vai ter a apresentação da turma. Aí a gente vai se reunir nessa segunda-feira. Então, me procure, não perca tempo, irmão. Para mudar a sua família, você precisa mudar. E com certeza tem algo que você precisa tratar aí dentro de você para passar para a sua família e assim dar continuidade naquilo que Deus já tem preparado para a sua vida e para a vida da sua igreja. Amém. Homem ao máximo. Irmãos, na próxima sexta-feira, nós teremos o que aqui na igreja? E começa às 20 horas. Vigília, hein? Você precisa estar se organizando, colocando na sua agenda, mudando a sua agenda, porque teremos a primeira vigília de 10 vigílias desse ano, assim, se Deus assim permitir, como foi no ano passado. Nós teremos 3 semanas de jornada de oração e jejum também o ano de 2025. Coloque isso na tua agenda, fique atento que Deus tem feito através da nossa igreja. Então, mini vigília, sexta-feira, a partir das 20 horas. Deixa eu te perguntar uma coisa. 21, dia 21. Dia... Onde está isso? Está escrito, 20, isso, 20, 20 horas. 21 horas a gente já vai ter a primeira palavra, testemunho. Não chega 21 horas não, porque senão você vai chegar atrasado. 20 horas. Fique atento que Deus tem feito através da PIBPU com o Parque União, Maré e até os confins da terra. Participe desse momento de semeadura. Vou chamar aqui à frente os aniversariantes da semana a partir de hoje, tá? A partir de hoje. Meu exame de vista não está tão bom assim, eu vou recorrer aqui. Dia 16, Vanessa e André, 17 anos, boda de rosa. Vem aqui à frente, família, o aniversariante, o casal, tá bom? Dia 16, olha, Derval e Iraci, 51 anos de casados, boda de bronze. Dia 17, Jô e Carlos Augusto, Carlinhos, 8 anos, boda de barro, hein? 18, dia 18, Luciano e Adalberto, 20 anos, boda de porcelana. É isso mesmo? Porcelana. É isso aí. Sei lá, e às vezes existe, eu não sei, né? Porcelana, é isso aí. Dia 18, Isaac Celestino dos Santos, olha. E dia 21, Priscila Mendonça dos Santos. Tem mais? São esses nossos irmãos, hein? Que coisa maravilhosa. Coisa boa de Deus, hein? Olha. Bom demais. Parabéns, Gisele. Ficam aqui juntinho aqui. Vamos estar orando pelos nossos irmãos. Ergam suas mãos aqui em direção ao nosso irmão. Deus da glória, Deus de amor, bondade, que
tem suprido as necessidades dos teus servos em meias lutas, tempestades e muita, mas muita alegria. Honramos o teu nome. Da parte do Senhor, ó Pai, bênçãos incontáveis. Por isso te rogamos, ó Pai, a cada um deles, essas bênçãos possam ser estendidas aos seus familiares, assim como a sua igreja fica muito feliz, ó Pai, por eles pertencerem a essa comunidade de fé, essa igreja. Te rogamos sorte de bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Estou esquecendo de algum anúncio? Não, né? Todos os anúncios. À noite, irmãos, à noite nós teremos a presença do pastor Jorge. O pastor Jorge vai estar conosco aqui à noite, com a sua família, Salete, Lucas. E também, não percam, vão estar aqui a família do irmão Esdras e Lúcia, que a Lúcia vai dar o testemunho, o seu testemunho. Quantos meses, hein? Quanta luta nós lutamos com a Lúcia e precisamos estar erguendo um altar de gratidão logo mais à noite também, com o testemunho do que Deus fez através dessa família, que edificou a nossa igreja, porque nós lutamos juntos, amém? Nós realmente sabemos celebrar e sabemos chorar juntos também. Gostaria de chamar aqui à frente a família do pastor Paulo José. Vem aqui Cristina, Natan também. Enquanto eles estão vendo, vou avisando, não tem mais a escada aqui, hein? Tem que escolher um dos lados, tá? Quem quer que essa família volte aqui outras vezes, faz bastante barulho aí. E olha, vocês têm que voltar, hein? Depois dessa, hein? Que família bacana, que família simpática, e aí eles foram pelos corredores, as salas, e sentiram o carinho, né? A gente foi percebendo o carinho que a igreja tem, os irmãos têm também para com essa família. Que Deus possa continuar abençoando vocês, onde vocês foram plantados, mas aqui é a igreja de vocês também, vocês só estão emprestados lá, ó. E o pastor está vendo a live? Ih, rapaz. Então, tá de férias. Então, assim, olha, porque a PIB-PU fica aí, né? Vai vendo, hein? Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos ficar de pé? E essa manhã nós vamos fazer diferente, tá? Nós vamos orar. Chamar o Vladimir. Vem aqui, Vladimir, orar nesse momento, orar pela família. Depois o pastor Paulo vai impetrar a bênção apostólica. E depois a gente vai aguardar só alguns momentos. O Geraldo já está abrindo a porta ali. O Geraldo vai abrir as 4 folhas. Tem que gastar, né? Porque agora nós temos as 4 folhas da porta. E a família pastoral vai estar lá fora despedindo a congregação, tá bom? Aqueles que estiverem um pouco mais de pé, façam igual o leão da montanha. Saída pela direita, dá a volta e mete o pé. Mas se você tem um carinho muito especial, dá um abraço nessa família que vai estar ali à porta, despedindo a congregação. Diácono Vladimir. Pai amado, te agradecemos, ó Deus, por podermos estar aqui, ó Deus, presentes, ó Deus, neste momento, nesse banquete espiritual que o Senhor nos concede, Deus. Te agradecemos, ó Deus, por esse tempo, ó Deus, em que podemos celebrar, ó Deus, ao Senhor, pelos 60 anos dessa igreja, dessa agência que o Senhor plantou aqui, ó Deus, e cada um que pôde participar, estamos podendo ter a alegria de rever, ó Deus, te agradecemos por tudo, por todas essas bênçãos, ó Deus, por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por termos hoje aqui o pastor Paulo José, Cristina, Natan, que fazem parte também desse tempo aqui, desses 60 anos da PIB-PU, Pai. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame, ó Deus, as tuas bênçãos sobre a vida dessa família, que o Senhor conceda, ó Deus, bênção dobrada, ó Deus, do teu Espírito, ó Pai, porção dobrada do teu Espírito sobre a vida deles, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, ainda continuar, ó Deus, na tua presença, celebrando, glorificando ao Senhor por tudo, Senhor. É a oração que te fazemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.
Obrigado, queridos, pastor Marcelo, família, todos os irmãos, o carinho, certo? Deus abençoe grandemente os irmãos, em nome de Jesus, com graça, com poder e amor dele. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a consolação e comunhão do Espírito de Deus sejam sobre toda a igreja do Senhor aqui, Batista em Parque União, sobre todo o teu povo na face da terra, usando, abençoando, fortalecendo, dando graça sobre cada um. Em nome de Jesus, obrigado. Amém. Amém, Senhor.